Muito bem, vamos com o nosso convidado, o historiador Leandro Carnal, hoje no estúdio. E eu comentava aqui com o professor a quantidade de e-mails que já está chegando. São vários e-mails chegando aqui. É interessante, né? Porque normalmente a gente começa a entrevista e aí os ouvintes vão mandando as suas mensagens, as suas perguntas. Agora já tem um monte de gente aqui. Pela pessoa do Leandro Carnal, que faz muito sucesso, né? Tem vídeos, muitos vídeos, né? Quem não conhece, procura lá no YouTube. Né? E, aliás, o Carnal é com K. K de potássio. K de potássio? Isso. É verdade, é o K de potássio. Até porque seria uma contradição falarmos de religião se o Carnal não fosse com K. Bom, professor, antes de entrarmos aqui nas perguntas dos ouvintes, e realmente são várias, sobre vários aspectos da questão religiosa, é interessante porque cada um tem a sua religião como a mais importante, a mais fundamental, a definitiva. E é possível, talvez eu imagino que o senhor nem tenha essa resposta, mensurar no mundo quantas religiões existem, quantas possibilidades diferentes existem? Ou é alguma coisa realmente que foge ao controle dos especialistas? É difícil, Daniel, avaliar, em primeiro lugar, porque você pode agrupar, você pode dizer, por exemplo, que no mundo há 2 bilhões de cristãos, o que é verdade. Desses 2 bilhões, entre 1,2 e 1,4 são católicos. Deste rebanho católico, você pode incluir católicos de rito oriental, que obedecem ao Papa, mas seguem outra liturgia. Dentro dos protestantes, que são um grupo importante, protestantes históricos, nos protestantes históricos há diferenças enormes entre luteranos, calvinistas, presbiterianos em geral. Depois, pentecostais, neopentecostais. Dentro dos neopentecostais, subdivisões enormes. Né? Religião é muito variada, os grupos são muito distintos, isso vale também para o Islã, que tem entre 1,2 e 1,6 bilhão de seguidores e também tem divisões enormes dentro do Islã. Então é muito difícil você definir quais os tipos. E até é bastante provável, como escrevi uma vez, que um católico do sul da Espanha, seguidor da procissão de Sexta-feira Santa em Sevilha, não tenha nada a ver com um católico norte-americano de Boston. Sejam duas concepções de mundo e de Deus completamente diferentes, unidas pelo conceito de catolicismo. Sim, perfeito. Quer dizer, algo absolutamente individual, em alguma medida, né? Quase sempre todas as opções ideológicas de gênero são individuais, mas a religião tem uma característica nova que todo mundo está tocando, que é a customização. As pessoas adaptam a religião às suas necessidades. Às vezes combinando cultos, como sou católico, mas frequento um centro espírita. Às vezes combinando crenças, sou católico, mas gosto de reencarnação. Às vezes combinando conhecimentos, eu sigo a Kabbalah judaica, mas tenho uma Hansá na porta da minha mão, uma mão de proteção, mas também tenho uma fígado e uma imagem do Senhor do Bonfim. Essas capacidades de agregar diversos elementos, elas são muito constantes. Religião envolve sempre interpretação pessoal e, naturalmente, cada um tem bom senso. Infelizmente, só eu tenho bom senso e ninguém mais no planeta. E este é o problema, porque os outros não têm bom senso. É o mesmo que vale para o trânsito. Só eu sei dirigir em São Paulo. Os outros motoristas não sabem. Uhum. Bom, a Fátima Sanches pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, qual a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? A diferença é tanto semântica quanto histórica. A religião pressupõe, ou seja, ela implica uma organização que inclusive tem uma estrutura, em geral hierárquica, de poder, pressupõe uma instituição que geralmente é reconhecida publicamente. A religião católica. A religiosidade diz respeito ao sentimento dentro dessa religião. Algumas religiões se inclinam mais a um tipo de mística e de espiritualidade. Há religiões mais inclinadas à mística, à contemplação e à espiritualidade. E há religiões um pouco mais práticas. Por exemplo, o judaísmo é uma religião bastante prática. O espiritismo dentro dos cristianismos é muito pouco místico e muito prático. A religião sempre depende do momento que ela foi criada. O espiritismo é claramente uma expressão do século XIX. O catolicismo é claramente uma expressão tanto medieval quanto da época barroca. O protestantismo, evidentemente, é algo que tem a ver com a modernidade. Então, o momento que se cria a religião marca muito essa religião e a sua respectiva religiosidade. O que é um conceito mais prático? Sim.
e uma concepção mais subjetiva, quer dizer, a espiritualidade também varia bastante e a religiosidade. A ideia de Deus é uma das ideias mais variadas da espécie humana, mas ela é constante e dominante. Só recentemente nós estamos tendo a experiência de sociedades espontaneamente ateias. São sociedades como a sueca que estão ficando crescentemente afastadas da ideia de uma concepção tanto de religião como de religiosidade. Sim. Agora, quando você fala, essa religião, a espírita, por exemplo, é mais prática, isso quer dizer o quê? Tem uma relação mais aplicável na minha vida particular? O espiritismo foi codificado, ele não se reconhece como religião, mas como uma filosofia, mas para os especialistas é uma religião por tratar de Deus, do além da vida e etc. O espiritismo foi codificado por um professor de ciências francês no século XIX, que não era médium, que ficou conhecido pelo nome de Allan Kardec. Então o espiritismo é muito prático, ele usa expressões típicas do XIX, como por exemplo, magnetismo. Típica do século XIX, passe magnético, usa vibração como ideia. É inconcebível para um espírita, como princípio, um princípio católico é adorar a hóstia consagrada. A procissão de Corpus Christi diante da hóstia, um dogma católico, Jesus está ali presente de corpo e alma, para um espírita é inconcebível ficar horas diante de uma hóstia consagrada. Um espírita acredita, por exemplo, muito na caridade prática, e muito pouco na elevação mística. Sim. Por isso é uma diferença. Não torna uma melhor, outra pior. Apenas são diferenças de concepções. As religiões são muito variadas. Pois é. Agora, na essência, elas são parecidas? Tem muitos pontos de contato entre as diversas religiões, professor Karnal? Essa é uma saída que se tornou bastante frequente, né, ultimamente, dizer tudo fala de Deus, tudo leva a Deus. Cada um vai na religião de acordo com seu desenvolvimento. Na verdade, você deve incluir que algumas religiões, inclusive algumas que crescem muito na Califórnia e na Inglaterra, são os satanismos, que seguem o diabo e pregam o mal como um princípio. Então você não pode dizer que todas as religiões levam a Deus. Há religiões que não são de fato religiões tecnicamente, porque não concebem uma entidade divina como o budismo. O budismo é, a rigor, alguém que não trabalha com a ideia de um ser criador onisciente. O budismo não trabalha com a ideia de uma alma imortal. Então, as religiões são muito variadas, mas elas respondem, eu sempre estive convencido, a uma psicologia do indivíduo, da sua formação e da sua relação com o mundo. Pessoas muito práticas, por exemplo, gostam de religiões práticas. Pessoas que gostam de pompa e circunstância, gostam de religiões com liturgia e tradição. Pessoas que não foram educadas dentro de formas muito rígidas gostam de uma religiosidade mais ou menos diluída, uma religiosidade que vê o sagrado na natureza, vê o sagrado nas manifestações naturais. A personalidade da pessoa é condicionante da escolha religiosa. E se os pais foram muito religiosos, há duas chances. Ou o filho faz uma projeção positiva com os pais e segue a religião, ou o contrário, ele faz uma projeção negativa com os pais e rejeita aquela religião e segue uma terceira. Ou não segue, ou né? não segue nenhuma. Ou seja, é uma maneira de responder mais a Freud do que a teologia. Muito mais do indivíduo e da psique do indivíduo do que de outra motivação. E a religião fala muito do indivíduo e também das sociedades, né? Fala, porque a religião é um discurso explicativo total, essa é a importância dela. Na religião tudo tem sentido, inclusive o acaso. Você não conseguiu pegar o avião, é óbvio que não era para você pegar o avião. Ou você pegou um engarrafamento e perdeu um compromisso, foi melhor para você. Não é toda religião que trabalha com esse princípio, mas ele é muito forte nas religiões. A religião explica a morte, explica a vida, o que acontece depois. A religião explica o que é certo e errado com clareza. A religião divide o mundo em coisas muito claras. Por isso que a religião, como sistema explicativo, ela é fascinante. Não é estranho que o mundo seja predominantemente religioso. Talvez seja estranho imaginar por que algumas pessoas são ateias, porque a religião é um sistema explicativo muito amplo. E por que algumas pessoas são ateias, professor? Existem 4 características básicas de um ateu. Numericamente, a maior parte dos ateus pertence aos seguintes componentes. É um homem urbano, há mais ateus homens do que mulheres. Ele é urbano, há poucos ateus no campo, há mais ateus na cidade. Ele é bem-sucedido ou com formação superior. E, geralmente, ele é branco.
há mais ateus entre brancos do que, por exemplo, entre grupos indígenas ou do que entre sociedades tribais. Então, um homem branco urbano bem-sucedido é mais ou menos o perfil do ateu. O ateu é uma experiência, até o momento, minoritária. Sociedades que foram obrigadas ao ateísmo, como a União Soviética, ou como Cuba atualmente, como a Coreia do Norte, ou que perseguiram religiões, o ateísmo foi imposto pelo Estado e, acabando esse Estado, a religiosidade voltou. Mas há um fenômeno novo, que é o crescimento de indiferença religiosa, que a gente chama de apateísmo e não ateísmo. Não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário, dizem essas pessoas, é o apateísmo, ou seja, a indiferença diante do fenômeno religioso. Ele está crescendo entre as pessoas também, ao lado de um crescimento também da religião. Porque o fato de você ser católico, por exemplo, que fala, sou católico, não sou praticante. Quer dizer o quê? Eu fui batizado, mas eu não sigo exatamente o que prevê. Todo lugar em que a religião dominante confere uma identidade difusa, como no Brasil, ainda de maioria católica, ser membro desse mainstream, dessa corrente principal, é uma maneira de você simplesmente ser sem muita identidade. Ser católico no Brasil não constitui uma identidade específica. Não obstante ser católico nos Estados Unidos, apesar de serem quase 1/3 da população hoje, constitui uma identidade. Então, todo americano sabe que seu único presidente católico foi John Kennedy. Todo americano sabe, porque isso foi um problema de campanha. Quase nenhum brasileiro sabe que nosso único presidente protestante foi Geisel, foi luterano. Ou seja, é muito difícil que uma religião dominante constitua identidade para as pessoas. Então, o catolicismo no Brasil é uma experiência histórica, presente em tudo. Logo, ser católico é mais ou menos uma experiência cultural, mas há movimentos católicos, como carismáticos e outros, que querem uma vivência diferente da religião.